Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Tenho o grande privilégio de estar a falar com a Ana Westerlund, um talento enorme que eu admiro muito. Ana, muito obrigada. Começo já corada, vale que não se nota. Bem-vinda. Obrigada eu por este convite. Não, estou mesmo contente porque sou mesmo uma fã zaça do teu trabalho e por isso vai ser muito especial conhecer os bastidores desta marca. Obrigada. A tua carreira não começou com cerâmica, viajaste muito, és filha de pai sueco, mãe portuguesa. Sim. E começaste, numa brincadeira penso eu, começaste uma carreira de modelo. Sim. Era miúda. Sim. E surgiu essa oportunidade e eu aproveitei assim muito também por brincadeira, por isso ou seja, brincadeira no bom sentido, de que fui começando a fazer uns trabalhos e cada vez, por um lado, se foi tornando mais sério, por isso durante uns anos ocupou bastante a minha vida. E depois, estavas a estudar marketing e publicidade? Estava a estudar marketing, foi quando aproveitei para trabalhar mais como modelo, por isso ia conciliando a faculdade com viagens, etc. E de repente faltavam 2 cadeiras no último ano de publicidade e eu disse, afinal não quero trabalhar. Não é nada disto. E quero ir fazer outra coisa. E foi quando decidi estudar cerâmica. Mas de onde é que veio? Já tinhas algum bichinho? Já tinhas feito alguma coisa relacionada com cerâmica? Porque no fundo é uma coisa específica, embora seja um mundo, é uma área específica. Sempre, desde miúda que pintava, desenhava, recortava, colava, modelava, sempre inventei trabalhos coisas. manuais sempre foi a tua praia. E muito modelação, ou seja, desde plasticinas, fimos. Houve uma altura que a minha mãe pintava em porcelana, ou seja, tinha aulas de pintura só, e então levava muitas peças para casa em branco, que eram a ser pintadas, e eu comecei também a pedir algumas para brincar em termos de pinturas e de padrões, etc. Por isso sempre gostei de me entreter assim. Mas acho que, não sei se era isto há uns bons anos atrás, havia, e continua a haver ainda um bocadinho, eu acho, apesar das coisas já estarem muito diferentes, um bocadinho aquela ideia de viver das artes. Não é uma escolha certa, não é uma profissão, não é um futuro, entre aspas. E então no 10º ano fui estudar economia, escolhi a área da economia, na verdade onde eu estava a estudar também não havia a área de artes, e acabei por escolher economia porque também achei que me dava bases para depois poder fazer generalista um que eu quisesse. Daria sempre. E a verdade é que desde miúda, aquela pergunta de o que é que eu queria ser, não é? Quando fosse grande. E eu dizia sempre que é trabalhar para mim mesma. Que giro. Mas sem saber bem, por isso brincava que tinha clínicas veterinárias, brincava sei lá o quê, 500 mil coisas, mas sempre como se fosse eu a ter um negócio, de certa forma. E então fui estudar economia e depois publicidade e marketing, porque achei que era uma área criativa e tendo em conta a área em que tinha estudado, mas durante o curso, apesar de ser um curso com alguma criatividade, não tem muita na prática, acaba não por não ter muita, e comecei a sentir muita falta desse lado. Na altura trabalhava como modelo, por isso era esse trabalho, mais a faculdade, e a verdade é que quando estava em viagens visitava muito feiras de crafts ou galerias e exposições e museus, e então sem querer ia alimentando esse bichinho das artes e de uma área mais criativa, até que pensei, não, eu acho que tenho que ir fazer qualquer coisa por aqui, se quero ser feliz tenho que ir por aqui. E foi quando decidi começar a estudar cerâmica. Na verdade, eu comecei logo por estudar cerâmica, joalharia e design. Fizeste tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Espetacular. Design, porque achava que complementava a cerâmica e que era preciso. E na prática vê-se isso nas peças, não é? E sim, complementa no sentido. E não é só. E as peças são feitas, mas elas são todas desenhadas, portanto. Pois, nesse sentido também. Mas na altura o curso de cerâmica não tinha desenho, e eu achava que era essencial complementar. E joalharia porque era mais um material, e eu sempre tive este bichinho de gostar de vários materiais, vários
áreas, e então é quase como se tivesse eu construído um bocadinho o curso que eu queria tirar. Sim, sem dúvida, porque foste buscar um bocadinho Sim. a cada área. E de repente acabaste o curso e foste para um ateliê, criaste um ateliê com colegas com 3 teus, colegas minhas. Criámos a Caulino, em Lisboa, que ainda existe. Neste momento é só da Cátia Pessoa, que foi uma das fundadoras. E foi muito giro. Foi um curso, adorei. O ambiente do Arco é giro, é uma escola de artes, não é? Sim. Por isso. Mas tu dizes que, eu li numa entrevista tua que a mistura de materiais era uma coisa que castrava um bocadinho no curso. Não, sim. Ou seja, estou a dizer isto, é uma escola de artes, mas a verdade, se calhar, mais do que isso, o que se sentia um bocadinho é que a cerâmica e a joalharia eram os departamentos das miúdas. Ok, não davam essa importância dentro da escola. Não era a parte artística, no sentido, se calhar, do artista. Que é mais fotografia, se calhar, na escola. Fotografia, pintura, escultura, ou seja, a cerâmica era ali assim um bocadinho posta de parte nesse sentido do... Certo. Sim, dessa importância que às vezes dão, essas hierarquias que não têm muito fundamento, mas que às vezes acontece. Mas às vezes acontece. Mas eu acho que se calhar como eu própria também não queria ser vista como artista, porque é demasiado conceptual para muito mim. Importante. E eu sinto-me mais uma criativa do que uma artista conceptual, não é de toda a minha... Mas és uma artista, Ana, desculpa. Mas nesse lado um bocadinho, se calhar eu acho que um artista agora aqui no sentido mais da arte, tem um lado, ou tem que ter de certa forma, se calhar é completamente errado isto que eu vou dizer, um lado mais conceptual, mais teórico. E eu sinto muito mais uma pessoa da manualidade, da criatividade, do fazer, e por isso... E se calhar o artista está artesando que um artista. E não, sem que uma coisa tenha que ser, na minha opinião, menor que a outra. Ou seja, são coisas completamente diferentes. E se calhar o artesão está a trabalhar a aplicabilidade do produto e o artista é mais abstrato. Sim, ao mesmo que também depois seja ele próprio a fazer as peças, há essa parte mais teórica, digamos assim, está envolvida no trabalho. Sim, mas artista tem magia e, portanto, quer tu queiras, quer não, és uma artista. Sim, mas eu sou mais essa, eu sou mais da magia. Eu percebo o que estás a dizer. De trabalhar e sair conforme o coração manda e não tanto com as técnicas todas estudadas by the book em cada peça. E, entretanto... crias o ateliê com as tuas duas colegas, começam a trabalhar, mas em 2012 é quando tu formalizas ou dás corpo à marca com o teu nome. Sim, ou seja, houve assim um processo meio atribulado, giro, atribulado não é necessariamente no mau sentido. Sim. Até decidir dedicar-me à cerâmica assim, a 100%, não é? Ou seja, tive um pequenino restaurante no LX Factory, saí desse ateliê, montei o ateliê em casa... mas sempre fiz a cerâmica paralelamente a outras coisas. A outras coisas, ok. E se calhar foi nessa altura que decidi, não, eu quero fazer isto mais a sério e já não consigo, já tinha 3 filhos, ou seja... Já não dava para conciliar, não é? Já não dava para conciliar tanta coisa. E foi quando começou um bocadinho esta... Ou seja, eu sentia que as pessoas me diziam assim, eu não encontro a marca, eu não... Foi quando começaram um bocadinho a história das redes sociais com o Facebook e com os sites. Na altura era assim uma coisa, ter um site era uma coisa um bocadinho complexa. Sim. E foi quando eu pensei, se calhar devia ter um site e uma página nesta coisa que se chama Facebook. E criar isso foi essa identidade para fora, não é? E isso foi foi assim o passo que ajudou a dar visibilidade, porque as pessoas perguntavam muito, até iam a esse restaurante onde eu estava, onde trabalhava, que perguntar... O Chef Nino, sim. Eu ia lá imenso, adoro. Foi muito giro, foi uma experiência gira. Morei em Alcântara e trabalhei em Alcântara e ia lá imenso almoçar, adorava. E as pessoas às vezes até lá perguntavam do género, onde é que podemos ver coisas, onde é que... E foi o que me fez pensar então em formalizar mais... Estruturar mais, não é? Sim. Mas ao estruturar mais, as coisas começaram também a crescer, de repente
começou mais procura. Exatamente. E então foi quando senti que tinha que escolher, já não conseguia conciliar tudo. E foi quando acho que dei esse primeiro passo contratei uma pessoa que foi tipo, ai meu Deus, que loucura, para me ajudar mais nessa parte da marca e do site, mas que acabou por, de repente, já me ajudava em tudo, já fazia peças, já fazia tudo. Que espetáculo. E foi assim o primeiro passo para as coisas depois irem crescendo. Foste para fora, estiveste presente em exposições no mercado em Londres. Sim, ou seja, sempre tentei participar assim em várias coisas, com as peças. Não tanto eu ficava, as peças iam, às vezes acho que já viajaram muito mais do que eu. Mas foi nessa altura que quando começaste a dedicar-te 100%, começaste a fazer algumas... Sim, porque depois o que é que começou a acontecer? Com esta história de estar mais visível e ter uma estrutura que quem quisesse procurar online conseguia encontrar, ou mesmo quem não quisesse procurar, por alguma razão podia ir lá parar. Mas antes do site, como é que tu vendias as peças? No fundo estavas não lembro bem. Ok. Não, já para tentar sei, perceber um bocadinho o caminho. Eu estava só a tentar recuar, parece que foi noutra vida. Participava muito em mercados cá. Certo. Começaram também a haver mercados, via o do Príncipe Real, o Mundo Mix. Sim, pois é, já não lembrava do mercados giros, que eram um bocadinho como estes mercados, por exemplo, como o Summer Market. Vou participar daqui a um mês, da Maria Guedes, que é um bocadinho estes mercados que agora, há relativamente pouco tempo, não é? Ganharam assim um boom, mas isto há 20 anos atrás, o Mundo Mix era um mercado deste género e deu muita visibilidade a muitas marcas, ajudou muito como hoje em dia acontece na mesma. As marcas, mas acho que claro depois que houve assim, desapareceram um bocadinho os mercados e agora há relativamente pouco tempo voltaram a aparecer. Mas na altura vendia muito, ia a estes mercados. Depois comecei, houve uma vez numa fila, já não me lembro bem, mas fui ter com a Lígia Casa Nova, que eu era super fã e sou do trabalho dela, assim muito a medo e cheio de vergonha, que fazia cerâmica e se podia mostrar algumas coisas, e ela sinto que foi assim um bocadinho minha madrinha. Sim. Acho que gostou do meu trabalho, adorou o teu trabalho, a usar em projetos, e isso também me deu visibilidade. Por isso foi assim, aos poucos, de várias formas, foi começando. Foi ganhando corpo. Sim. E em 2015 apareces, sem saber, na capa do Jamie Oliver, numa revista da Jamie Oliver. Sim, certo? sim. Ai, ajuda-me o nome da peça. Era uma tábua, estilo uma tábua. Sim. Mandaste a peça, não fazias ideia que... Não, na verdade não mandei a peça. Compraram-te a peça, não foi? Sim, houve a stylist dele, eventualmente. Sim, que tinha essa peça. Mas nessa altura os mercados de Londres, foi nessa altura, o mercado de Londres foi perto dessa... Eu por acaso agora já nem confesso que não me lembro onde é que ela comprou, se foi cá ou só numa coisa fora, já não me lembro queria bem. perceber se tinha tido relação próxima ou se já tinha sido uma pesquisa dela diretamente na tua página que tinha encontrado. Ou se... Por acaso, mas sim. Não, por acaso também pode ter sido. Já não me lembro bem. É uma curiosidade minha, mas que na verdade... Não, mas acontece muito ao receber um e-mail que viram e depois pedem peças especiais, e não sei se não terá sido qualquer coisa assim, que viu qualquer coisa e que depois me pediu, porque... Isto é a minha memória. Esquece. Cá assim um bocadinho baralhada. Estou sempre a dizer a mesma coisa. Se ele me repetir, não liguem. Exato. Mas, por acaso, agora que estamos a falar nisso, às vezes é mais fácil, vou-me lembrando. E acho que foi isso. Viu umas peças nesse barro, assim meio chocolate, a ter visto umas imagens, qualquer coisa, e depois encomendou-me umas peças e pediu essas tábuas, ou seja... por isso foi aqui uma encomenda um bocadinho, não é personalizada, mas no sentido de que compusemos ali, mas sem eu saber para o que é que era. Qual é que era o fim. Sim. E depois uma outra fotografia foi, e... tipo, uau! Foi giro. Em 2017 tens um convite muito especial da Anthropologie, uma marca americana, muito gira. Muito especial mesmo. Muito especial, não é? Eu acho que é uma marca... Acho que faz todo sentido essa coleção e vejo perfeitamente que deve ter sido um momento muito giro para ti. Foi.
confesso que foi mesmo, porque quando comecei a fazer cerâmica e as coisas começaram a ganhar mais forma, tinha assim o meu top 3. Sim. Era um dia, adorava fazer uma coleção, uma parceria, uma coisa com a Anthropologie. Por isso, lembro-me perfeitamente. Cheguei a casa uma sexta-feira, fim do dia, e estou a entrar, e o jantar, o que é que se faz, o que é que não se faz, aquele sentar um bocadinho, de chegar a casa, e de repente entra um e-mail, Sim. ou eu vejo que tinha um e-mail que não tinha lido, que dizia Hello from Anthropologie. E eu pensei, mas eu não assino a newsletter deles, ou assino? Ora, não. E quando abro o e-mail e começo a ler, comecei tipo, não estou a acreditar. E o Pedro na altura dizia assim, mas é uma coisa boa, só fazia assim, é bom, faz só um fixe ou um não. E eu, um fixe, nem conseguia falar. Sim, aquele momento que a pessoa fica incrédula. Sim, do género, isto não está a acontecer. Eu estou a receber um e-mail da Anthropologie a propor se eu não queria fazer uma coleção. E foi tipo, uau. Ou seja, é possível os nossos sonhos acontecer. Sim, sem dúvida. E essa sensação foi espetacular. E a coleção ficou mesmo gira. Eu acho que fez imenso fit com a marca. Acho que é uma coleção que sai um bocadinho se calhar do teu trabalho mais, não digo tradicional, mas tu tens uma linha se calhar mais constante, e aquele saiu ali um bocadinho. Eu acho que provavelmente com os inputs que recebeste da marca. Sim. E acabámos por fazer 3 coleções assim depois. Que eles têm 200 lojas nos Estados Unidos. Portanto, como é que foi também trabalhar esse conversa volume? Era a minha preocupação de perceber se eles queriam que eu produzisse as peças, porque de repente confesso que conhecia a Anthropologie de Londres mais, ou seja, em termos de lojas, mas se calhar não tinha noção que eles nos Estados Unidos tinham tantas lojas assim. E quando começa a preparar-me para a conversa e tudo, porque pensei, eles não têm 20 nem 30, são tipo 200 lojas. Mas era isso que eu queria perceber, como é que foi trabalhar esse volume? Não pode ser eu a produzir para todas. Não, e então a forma como eles trabalham muito é, fazem um protótipo e depois a produção passa para eles, ou seja, a produção é feita por eles, é a responsabilidade deles. Não quer dizer que seja sempre assim, mas em parcerias grandes, em que eles queiram, porque há lojas ou seja, há se calhar parcerias que estão em 4 ou 5 flagship stores, não é, como eles chamam. Mas quando é para estar nas lojas todas, é uma produção já muito grande. Claro, isso tem que ser feita de uma forma mais industrial. Certo. Então foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Acabou por estar presente também nos Estados Unidos, mas dessa forma boa. Ou seja, a produção era mais industrial e era da responsabilidade deles. E foi aí que houve este salto para a internacionalização, porque tu no fundo estás presente em muitos países e já em muitas lojas. Eu na altura já estava, em alguns, mas por isso é que eu acho que eles acabaram por me descobrir. Mas claro que fez com que ganhasse maior visibilidade. Sim. Foi. Mas esse trabalho de internacionalização, como é que achas que começou a acontecer? Veio desse mercado de Londres ou começaste a ter outros contactos? Acabou por ser tudo muito orgânico, com um bocadinho este boom das redes sociais, não é? Que são uma boa parte, é verdade. Sim. Acabou por ser feito de uma forma muito orgânica. Eu às vezes, ainda hoje digo que gostava de ter, quando eu digo mais controle, é no sentido de às vezes ter objetivos e ir eu atrás deles e não estar tanto só a trabalhar em modo reativo. Exatamente. E acaba por acontecer muito isso. Sim. Por falta de tempo, claramente. Sim. E depois, felizmente, ter tanto a reagir que sobra menos espaço para pensar e para poder, que área planear e ir atrás de objetivos concretos que sejam pensados fora. Por mim, não é? Sim. E nesse aspecto as redes sociais criam esta abertura, realidade, não é? De o que é muito interessante, claro, que é a facilidade com que uma marca ou uma loja no Japão nos contacta, porque vê o trabalho. Isto há 20 anos atrás era impensável. Claro.
tinhas que ir para uma feira, sim, tinham que ir sim. lá aos clientes, tinham Exatamente. que te ver. Sim, Sim. não Era tudo mais ficámos com lento, uma proximidade completamente diferente, sim, e isso é uma sim. oportunidade ótima para, Sim. sem dúvida, para poder internacionalizar e poder enviar Claro. o produto para o mundo Sim, inteiro. sim. Mas a minha pergunta era um bocadinho para perceber esse evoluir. E estava relacionado, são os projetos que acabavam por estar interligados uns aos outros, mas não, acaba por ser dizer, uma coisa. Claro que sim, Sim, claro que sim. mas não se é calhar direto. sentia um bocadinho isso, era se por acaso houvesse uma publicação alemã que fizesse um artigo, Certo. de repente tinha se calhar lojas que liam e passavam a conhecer, por isso claro que há sempre ligação entre os vários acontecimentos, não é? Sim, e as faz coisas sentido. vão acontecendo assim um bocadinho em circuito, Sim, não é? sim. Em termos de trabalho de equipa, tu falas Sim. sempre que tens uma super equipa, que é tão bom ouvir-te falar com tanto carinho e tanto... Sim. Não é? Porque, de facto, trabalhar em equipa, com uma boa equipa, faz toda a diferença. Claro. E ainda que sejas tu o pilar da marca, de certeza que todos esses braços são super importantes e essenciais. Sim. Como é que num processo criativo como o teu, e onde tem muito das tuas mãos e da tua cabeça, como é que se passa o trabalho? Como é que se passa o trabalho em equipa? Como é que há um brainstorming e depois há esses protótipos que falavas há bocadinho e depois declinam a produção? Como é que isso é feito? Então, eu diria que o meu grande desafio destes anos tem sido eu aprender a trabalhar em equipa. Percebo perfeitamente, porque é um trabalho que começa muito individual, não é? Sim, e que às vezes possa ser mal interpretado no sentido de depois queremos estar em tudo, queremos e não é por mal, é porque é um trabalho que, como parte muito da nossa linguagem, certo. Às vezes é difícil perceber o que é que eu consigo delegar, mas como desafio meu, não é? Claro. Mas, ou seja, comecei por trabalhar muito assim. Demorei algum tempo a perceber como é que eu me conseguia organizar em termos de peças para conseguir produzir num volume um bocadinho maior. Sem que cada peça tivesse que ser completamente única e exclusiva, porque no início trabalhava assim, e às tantas, quando começava a ter encomendas de 20 peças, 20 todas únicas e exclusivas, depois mais 20 únicas... Bem, às tantas já não era possível. Sim. E então comecei com esta história das coleções, 2 por ano. Depois já houve desafios por ter coleções... de cápsulas de clientes, já lá vamos. Ou seja, tudo tem os seus prós e contras. Mas foi a forma que eu arranjei de desenhar uma coleção, um protótipo, e depois poderem-me ajudar na repetição dessas peças. Certo. E foi a forma que eu encontrei para que fosse possível ajudar-me em equipa, não é? Claro. Porque se eu tivesse uma equipa e quisesse fazer tudo era indiferente ter pessoas à minha volta a trabalhar comigo. Não é? Claro. Por isso foi muito assim. E às tantas, no início era eu e outra pessoa, depois eu e mais 2 pessoas. Hoje em dia somos 7 pessoas, o que para mim já é assim uma cena enorme. E é? Mas muita responsabilidade. Mas tem sido muito, ou seja, o que eu dizia há pouco, muito desafiante, mas tem sido para mim, pessoalmente, uma aprendizagem muito... gratificante também. Sim, e muito gira. Ou seja, porque tem sido mesmo uma aprendizagem. E também é interessante quando nos colocamos numa posição que, por um lado, apesar de em miúda dizer que queria ter a minha empresa, acho que era o meu negócio, era eu sozinha nas minhas ideias, não é? Não era eu a ter que gerir pessoas. Ao mesmo tempo, nunca me imaginei nesta posição de ter que gerir várias pessoas e gerir um pequeno negócio. E tem sido muito interessante em termos de aprendizagem individual. Mas quais é que são os maiores desafios? Porque lá está, é diferente, porque uma coisa é tu trabalhares em equipa e estamos a construir ideias, etc. Outra coisa é tu visualizares e imaginares um produto que sai muito de ti, não é? Sim. E depois, mas
provavelmente hoje em dia, como a equipa já dessa dimensão, também há inputs que naturalmente eles também dão, não é? Eu, por exemplo, ia dizer isso, se calhar foi uma das aprendizagens que eu tive de fazer como uma coisa positiva. Sim. Que era que os inputs das outras pessoas não retiram valor ao produto, e antes pelo contrário, podem ser um plus. Sim, e saber ouvir pode crescer a ideia, não é? Sim, saber ouvir esses... Acho que consigo reconhecer que se calhar no início eu não trabalhava muito assim, era muito a minha cabeça, as minhas ideias. Mas faz sentido numa cabeça artística, eu percebo. E entretanto comecei a aprender que as ideias, ou seja, ideias dos outros sobre as minhas, ou esses inputs criativos de outras pessoas que são interessantes e podem fazer crescer, sim, e dar outra perspectiva. Claro. Sim. E a cor, onde é que entra nesse, que é assim o que mais me fascina, além do desenho das peças? A verdade, eu sempre tive um grande fascínio por cor. Às vezes quando me perguntam, ou quando penso de referências em termos de trabalho, era muito miúda e tinha um fascínio muito grande pela Tricia Guild. Os livros dela e tudo, aquele mundo de padrões e de cor, era muito fascinante para mim. Por isso sempre tive muita atração pela cor e pela combinação de cores. Ou seja, vem muito cedo essa paixão. Tem muita graça, porque a peça em bruto é sem cor. E já tem uma forma que já de si é bonita e interessante, e depois a cor e o desenho em cima das peças dá-lhe uma outra personalidade completamente diferente. Por acaso é engraçado que nós às vezes no ateliê, quando as peças estão em cru, antes de irem ao forno a primeira vez, tem assim um tom ali meio creme, meio... Às vezes dizemos, esta peça está tão bonita assim, porque às vezes há cores que não resultam, há coisas que não resultam. Como é que ficou tão mal depois com a cor? Ou seja, há uma fase do trabalho em que está tudo assim clean, agora é engraçado, estou a pensar nisto, mas nunca tinha pensado sobre isto, em que eu gosto de ver as coisas assim super minimalistas e clean, mas depois acabo sempre por ir parar numa coisa um bocadinho colorida e não isso acontece-me também às vezes com sapatos, que há aquelas peles praticamente sem cor naturais, que fica lindo, mas depois acabas a pôr cor e fica outro produto completamente diferente. Mas na verdade são as duas versões válidas, mas uma parece que está meio inacabada e depois tu queres sempre acrescentar e acaba por ficar com uma personalidade diferente. Mas houve uma altura que às vezes ia fazendo peças assim, mais que até chamei Naked Collection, porque era como se tivessem, não é? É um bocadinho a sensação de estarem despidas. E também gosto de trabalhar numa vertente assim mais minimalista. Mas a verdade é que às vezes acaba por acontecer, por uma questão também de procura e de volume, não conseguirmos fazer tudo o que queremos, ou desenvolver todas as ideias e todas as linguagens. Eu sou tenho tendência para ser um bocadinho dispersa e adorava fazer 20 projetos todos completamente diferentes uns dos outros em termos de linguagem. Ou seja, gosto desse desafio de trabalhar de repente numa coisa que não tem nada a ver com a minha área. Sim, que rompa com o que estavas a fazer. Sim, gosto de desafios assim. Há 2 dias puseste um post de azulejos que eram papel e achei graça mesmo por isso. Lá está, isto é uma coisa que rompe completamente, porque parecia... e até acho que disseste isso, parece que é uma coisa e é outra. Sim, tenho andado assim um bocadinho a permitir-me trabalhar noutros materiais. Giro. Porque a verdade é que de repente a cerâmica puxou por mim e a versatilidade foi o que me atraiu quando me inscrevi em cerâmica, mas se calhar sem pensar muito que eu iria trabalhar muito só em cerâmica. Por isso ficou assim de lado tantos outros materiais que eu gostava de explorar, tantas outras linguagens. Esse lado meu disperso, não é? Artístico. E de repente já passaram não sei quantos anos em que a cerâmica é o material... Faz este ano 10 anos, começaste em 2012. E às vezes sinto vontade de trabalhar outras coisas, explorar outras coisas, mas também tenho um lado tímido e inseguro que às vezes não
que não me permite tanta essa liberdade de precisas de alguém atrás de ti, mete um empurrão, assim, vai, não tens medo. ou mesmo eu às vezes demoro muito, muito tempo a cozinhar certas coisas na minha cabeça. Tenho que já sentir ali alguma mas às vezes há ideias que ficam ali e que de repente que também precisam desse tempo. Se não se foram embora, é porque sim, vai mesmo sim, acontecer e que sim, tem pernas para andar, sim. não é? Eu acho que... E se calhar sem querer senti a cerâmica, que as pessoas têm esta ideia de que a cerâmica é muito zen e é super meditativo, e há um lado da cerâmica assim, porque é terra e é modelação, mas tem esse lado muito zen e meditativo quando não se tem um ateliê com 7 pessoas e quando não é o trabalho do dia a dia. Claro. Aí até pode ser um material bastante estressante, porque se pode não queremos sair à acelerar primeira processos, como tu queres. vai dar asneira e se der asneira as peças não dão para recuperar, não é? São lixo entre aspas. Mas antes de cozer consegues recuperar, ou não? Há peças isto é ignorância minha. Não. Há peças que se racham de certa forma antes da primeira cozedura, até já sabemos que não adianta cozer e é lixo. Lixo entre aspas. Certo. Mas depois há forma de reaproveitar esse material? Sim, de alguma forma. O que nós às vezes fazemos é peças porque há defeitos que são feitio, não é? Certo. Agora há defeitos que são mesmo defeitos. Não, por mais vais que olhar queiramos, e vais deixar estragado, sim. Mas às vezes aproveitamos, por exemplo, a verdade é que na stylista escoamos um bocadinho de peças assim, com pequenos defeitos que, sim, mas que... Sim, mas a cerâmica nesse sentido não é como noutros materiais que se calhar de uma forma mais fácil se conseguem reparar pequenos defeitos. Sim, ou como na joalharia que derretes outra vez e voltas a... Exato. A cerâmica não é... E nesse sentido pode ser um material um bocadinho estressante. Percebo. E se calhar um bocadinho tendo em conta a fase da vida em que estou, senti que, se calhar era a altura de pegares noutras ideias e noutros materiais e permitir-te assim, para mim, um momento mais zen que nem sempre estava ou acontece com a cerâmica já por ser já... por já estar muito oleado o processo e por já ter muito volume, etc. Exatamente. Não é? E então criei esse espaço também para mim no ateliê, no meu playroom. E tem-me feito muito bem, não só a mim, a minha cabeça, permitir-me brincar explorar e outros caminhos. sim, como o facto de não serem cerâmica, as coisas acontecerem à minha frente naquele momento e trabalhar com materiais que eu posso voltar atrás e fazer de novo e o resultado final estar a acontecer naquele momento à minha frente. Ok, não tens que esperar para ver o fim a seguir. E isso tem-me feito bem, de alguma forma tem-me feito bem. E tem puxado por mim, em termos... E como é que faz a pesquisa desses novos materiais? Começas estes azulejos, estavas a dizer, eram em papel? Em papel. Mas eu acho que sim, queria buscar um bocadinho a história do desenho, de linguagens, se calhar. Se calhar estás mais para o desenho agora, sim. Não é? Também sempre gostei muito de têxteis, e então ir aqui, de repente fui buscar aqui um bocadinho a linguagem do tear, mas com o papel. Essa mistura de materiais. Tens um trabalho de franjas. Sim, um bocadinho como se fosse tear, em papel, sim. Com as franjas, que também têm um bocadinho a ver com o meu trabalho, não é? De alguma forma. Misturo também depois linhas de cozer, sim. De cozer no meio do papel. Ou seja, um bocadinho ir buscar esta mistura de materiais noutro em que o material ou a matéria predominante, neste caso, se calhar está a ser o papel. Assim como na cerâmica é a cerâmica, mas depois também tem outros materiais misturados. E cada um vê o que quer, porque tu não vais acreditar, esse tiar das franjas, eu vi camurça. Não, mas o que é engraçado... Assim, isto é espetacular, isto parece mesmo camurça. E depois fui ver melhor, isso não é camurça, mas daria também para fazer. O que é engraçado é que há... eu costumo, ou seja, pinto os papéis com que estou a trabalhar, ou com aguarelas, ou com outras tintas. E é engraçado que depois, não sei se é um bocado as franjas, ou a mim também me sugere outros materiais. Sim. Ou, por exemplo, fiz uma coleção...
por acaso não publiquei, tenho fotografias, mas ainda não publiquei, em que parecem materiais naturais, tipo palhas e folhagens. É engraçado como o papel se presta assim a várias interpretações camuflagens. Sim. É giro isso. E então estou-me a divertir. Espetacular, acho mesmo. Sim. Não, e nascem coisas diferentes. E acho que, à parte de ser um processo individual e importante, sai um trabalho diferente. E eu acho que o percurso das artes tem muito uma evolução, não é? Uma das perguntas que eu te ia fazer era essa: como é que tu sentias essa evolução do teu trabalho? Porque se calhar não teve sempre a cara que tem hoje, e como é que isso. Sim, se calhar há coisas da linguagem que são comuns, não é? Mas não sou nada. Eu acho que há pessoas que fazem um bocadinho mesmo a linguagem a vida inteira e que se realizam nessa linguagem, e não quer dizer que não haja uma evolução também. Mas eu sei, e é isso que estou a aprender a respeitar, que sou uma pessoa, acho que já usei a palavra dispersa, se calhar demasiadas vezes, mas... Não é dispersa, eu acho que gostas de explorar caminhos diferentes. Caminhos novos, e então é permitir-me isso. Certo. Acho que há relativamente pouco tempo percebi que tenho um espaço de venda no Chiado, ou seja, tenho uma loja no Chiado. Já lá vamos, sim. Por isso, Ana, porque não? De repente, claro, tu podes fazer e pões lá à venda, tipo, tens um bocadinho, podes fazer o que quiser. Tipo, já percebeste isso? É mesmo. Que sorte. E então acho que realizei isto e pensei assim, por que não? Tenho o ateliê onde posso inventar como apetecer. E testar a venda. Claro. Na loja. E então foi assim uma descoberta. Bem, fazes tipo... mais. Sim. Sim, sem dúvida. E correu bem, fazes mais. Exatamente. Correu bem, testas outras coisas. Exatamente. Ou fazes só e essa liberdade de repente é assim, uau. Sim. E não ter que cumprir um calendário, não é? Sim. Eu acho que, comparando um bocadinho com a Zillion e com os sapatos, temos que respeitar um bocado umas coleções, ainda que o tempo seja cada vez mais incerto e relativo. Mas há alguma expectativa, forma. Não é? Claro que hoje em dia já podemos ter botins no verão e sandálias no inverno, mas há uma expectativa do cliente em termos temporais de haver uma nova coleção, novos modelos, etc. E eu acho que a grande vantagem na cerâmica, no papel, nos trabalhos todos que tens, é que pode ser de facto uma linha contínua e que não há essa pressão. Não há isso. Apesar de que eu com a cerâmica tu fazes as coleções, eu acho que é super comecei muito um bocadinho com isso e agora sinto um bocadinho essa pressão e às vezes é de género. Percebo. Mas agora tenho que fazer coisas coloridas no verão, porque agora no inverno coisas mais... Como se houvesse essa associação da cerâmica em termos... Mas as coleções é uma forma de comunicar também, exatamente. Não é? E ajuda-me a organizar um bocadinho as ideias, a arrumar as coisas em termos de produção, etc. Ou seja, quando estou... Mas ninguém te vai dizer já a rede do verão passado. Quer dizer... Não, mas às vezes acontece um bocadinho isso. Mas ia dizer, quando estou a fazer as coisas com mais tempo, adoro esse calendário e tudo isso. Quando já estou tudo em cima da hora, mas quem é que se lembrou de fazer esta coisa nas coleções? Por isso, são os desafios normais. Sim. A Together, que estavas a falar há bocadinho, a tua loja no Chiado, como é que nasceu a ideia de, vamos ter aqui um espaço físico? Veio desses trabalhos todos os que já enviavas para fora e querias ter um espaço mais orientado para turismo? Não é nada a ver com isto? Como é que surgiu? Não sei, acho que surgiu ou seja, sempre tive esta ideia de dar um espaço físico às peças, sem ser o ateliê, ou seja, haver o espaço de produção e haver um espaço físico, que poderia ter sido até tudo junto com o ateliê, mas o ateliê durante muitos anos era a tua casa, por isso não dava. Não dava. Mas já há alguns anos aqui em Alcabides. Sim. Mas estava a pensar quando surgiu assim o primeiro espaço físico, eu ainda estava em casa. Ou seja, daí essa necessidade. E este espaço no Chiado pertencia a Margarida, que tem a Wish no LX Factory, que tinha este espaço e que tinha vontade de abrir com outra marca, e eu sou um bocadinho assim. O Together vem dessa ideia dessa união de várias marcas juntas, mas pronto, depois com o decorrer acabei por ver-me confrontada com o desafio de ficar com a loja sozinha,
e sou um bocadinho de... Eu não desisto sem experimentar, não é? Por isso achei, vou ver como corre e só depois é que decido se continua ou não, não é? Se correr bem, continuo, se não correr bem, não continuo. E felizmente tem corrido muito bem, com muitos desafios, principalmente agora com a pandemia. Com a pandemia, não é? Claro, todos de portas fechadas. Exatamente. Claro. Mas tem corrido muito bem. Apesar de que às vezes acontece que, como faço revenda, principalmente a nível internacional, e como tenho esse compromisso com outros espaços... Falta de estoque às vezes. Falta-me estoque para o meu próprio espaço. Certo. Então, é o que está sempre um bocadinho às vezes aquém em termos de coisas. Mas estou a fazer um grande esforço para melhorar nesse sentido, porque senão, de repente, qual é a lógica de ter uma loja... Mas também podes vender encomendas ou não? Imagina, eu vou lá, não, é um jarro que eu quero e que não há. Posso encomendar. Sim, e agora vamos ter assim um corner de iluminação em que vamos ver um bocadinho construir com o cliente o candeeiro, ou seja, e cada peça ser única e exclusiva, ou seja, implementar assim outro tipo de ideias, mas na verdade sinto que tenho tido pouco tempo para o que eu queria fazer em termos de loja, tenho tido pouco tempo. Então a prioridade de cada ano é sempre, este ano a prioridade é a loja. E acaba sempre... E às vezes acaba por não acontecer. Sim. Mas este ano, 2022, a prioridade é a loja. Porque sinto isso, sinto que é... Acho que de repente realizei, Ana, tens uma loja no Chiado, onde podes fazer o que tu quiseres. Sim. É espetacular. Sim, é verdade. E pôr-te o produto que tu quiseres. Sim. Mas eu percebo porque esse compromisso com os clientes, e são volumes maiores, não é? Depois... E há um compromisso com terceiros. Para dentro de casa deixamos sempre ao fim. Prejudicar, entrar o que é meu e cumprir com os outros. Mas isso prende pela limitação de mãos? Por haver mais trabalho do que de alguma 14 forma. Mãos pelas 7 sim, pessoas? Sim, de alguma forma. Mas, e também, ou seja... Estando limitado por aí, também está limitado por eu gosto da ideia de crescimento até certo ponto, ou seja, não queres ser uma amigas fábrica. Que dão ali um bocadinho essa visão mais empresária e que dizem que eu devia aproveitar mas eu não sinto muito essa capacidade. Esse chamamento. Sim, é um bocadinho isso. Queres manter artesão, não queres passar a industrial, não é? E quero, ou seja, já sinto que o lado, o tempo para a criatividade e para o fazer, às vezes já é limitado. Porque há uma parte que é gerir e o crescimento, acho que ia sacrificar isso ainda mais e eu não estou disposta a isso. Sim, tinhas de ter uma ajuda mais nessa parte e que te libertasse. Se calhar é possível fazer, mas neste momento sinto que... Eu percebo, porque eu acho que há essa fronteira entre passar entre o que é manual e conseguir ter esse rigor do manual, porque, quer dizer, quer queiramos, quer não, está sempre ali... O teu sim, é feito ali, não é? Mesmo ali. E passar para a fábrica pressupõe outras coisas, nomeadamente não controlar ou não estar a fazer, e isso para quem faz. Sim. E eu gosto desta ideia também de trabalhar um bocadinho por encomenda, mesmo com as lojas, trabalho um bocadinho por encomenda para não ter excessos de stock e sentir que depois tenho que escoar produto. Acho que para a minha forma de estar iria ser angustiante. Não... Sim, aqui, isto era só haver mãos para as encomendas, não é? Claro. Mas eu percebo perfeitamente, porque depois é um caminho que é difícil manter essa essência, não é? Quando... Sim. Eu percebo. E também acho que é muito desafiante ter uma pequena empresa em Portugal, se calhar muito nos outros países também, mas a verdade Portugal, é que é aqui que eu tenho. É especialmente desafiante. E é muito desafiante, por isso a ideia de crescer mais um bocadinho é assustadora. Ou seja, porque se pagam muitos impostos sem dúvida. E não é fácil o crescimento nesse sentido. Acho que a vida das pequenas e médias empresas no nosso país é duríssima. É verdade. Tem que se gostar muito, acreditar muito. E trabalhar muito, sem dúvida. Sim. Noutros países, de certeza que as coisas seriam muito mais facilitadas. De outra forma. E daí também ser... Impostos e burocracia são as duas linhas.
Sim. E por isso é desafiante. E daí gostar de uma certa tranquilidade e não... E da pessoa saber que tem, ok, ainda consigo controlar tudo com as minhas mãos, no verdadeiro sentido da palavra. Sim, exatamente, mas, exatamente. O ano passado, acho eu, já não sei se foi o ano passado ou não, no meio de cerâmica, papel, materiais diferentes, já tinhas falado do têxtil há bocadinho, criaste uma cápsula de vestidos, com uma amiga tua, penso. Sim. Como é que surgiu, cheio de cores maravilhosas? Como é que foi essa experiência? Tem um bocadinho a ver com esta ideia de que na Together eu gosto de poder misturar outras coisas para não ser só cerâmica, porque acho que se torna um bocadinho entediante. E então gostar de ter outras coisas que puxam umas pelas outras e que tornam mais viva uma experiência mais, se calhar, mais complementar, que possa surpreender. E acabou por ser um desafio que a Andreia me fez a mim, porque gosta também desse lado do têxtil e tinha alguma experiência, e eu, por que não? Sou um bocadinho assim também. E então experimentámos fazer, e nesta ideia de um modelo em várias cores, porque era um modelo super também, versátil, que dá para imensas coisas. Se enquadrava mais também com a linguagem da Together, e foi giro. E é uma coisa que queres continuar a explorar, diferentes tipos de produto? Eu gostava, ou seja, gostava até um bocadinho sobre a marca Together. Acho que a Together, de alguma forma, dá aso a ter produtos Together. Ou seja, Together no sentido de com parcerias com outras pessoas ou com outras marcas, com outros materiais. Acho que é uma brincadeira que eu acho que faz sentido. Se calhar não tem acontecido mais, um bocadinho por falta de tempo. Sim. É outro do nosso calcanhar daqueles. Há bocadinho esqueci-me de fazer uma pergunta. No processo criativo e na parte de que tu desenhas muito antes da peça passar para a produção, a parte da cor também, porque começámos a falar da cor e depois eu não perguntei isto, a parte da cor também fica estudada em desenho? Sim. No fundo os desenhos já são mesmo protótipos em papel do que vai nascer na peça física. Sim. E o estudo de cor das linhas e das miçangas? Também, aí não tanto. Okay. Aí não tanto. Mas na peça em si faço estudo muito no desenho. E confesso que hoje em dia, com a facilidade dos iPads, no sentido de andar para trás e misturar versões diferentes, etc., facilita-me muito em termos de estudo de cor e de padrões, etc. Mas esse trabalho tu fazes sozinha ou fazes em equipe? Hoje em dia esse estudo de padrão sozinha, fazes sozinha? Sim. Não quer dizer que não possa haver ideias de outras pessoas, mas é uma coisa que faço mais sozinha. Sim. E é sempre de aplicação... Já te aconteceu idealizares uma coisa que depois vais fazer e não corre como tu querias? Sim, há coisas que no desenho parece que vão resultar e depois na cerâmica... O desenho em si pode não ter a expressão? Sim, isso acontece. Mas confesso que há um lado meu que sente que cada vez mais... que é que resulta, não é? Exatamente. Ou consigo... Já arranjei... E nesse aspecto o iPad, estava a dizer isto porque facilita imenso esta coisa de poder pintar uma superfície e depois, por exemplo, com a borracha ir apagando, que é exatamente a mesma técnica que tu fazes que usamos na cerâmica, ou uma das técnicas que usamos. E por isso, por ser exatamente a mesma, seria mais difícil se eu tivesse de desenhar numa folha, não é? Com lápis de cor e deixar os espaços em branco. Aqui, como a técnica é um padrão por baixo e um escavar por cima, como a técnica no desenho e na cerâmica é muito igual, facilita mesmo muito essa... Ou seja, a margem de erro é pequena. Vai sendo pequena em algumas técnicas, digamos assim. E como é que nasce as asas dos jarros, que são lindas de morrer com as cores e com miçangas, eu acho que são miçangas, e na verdade é um conforto enorme na mão, porque além da beleza, tem mesmo uma função ergonómica, eu acho que... É engraçado, há pessoas que acham o contrário no sentido, têm medo de usar por ter os têxteis e as pedras etc. Eu, na verdade... Agora, começou se calhar... só por ser estético ou já era intencional casar estas duas funções? Tem muito a ver com esta minha vontade e gosto de misturar materiais. E então,
para eu poder acrescentar um material à cerâmica, tinha que ter ou furos, ou uma pega, e até comecei por fazer muito a história dos bules, sim, porque tinham a pega e tinham a tampa, e então tinham, dava ou seja, brincar. não era por eu ter uma relação especial com o bule, era o bule nesse sentido, que me apresentava. Era uma peça que dava para explorar Exatamente. esses diferentes E materiais. depois agora os jarros também por isso. Sim. E então vem um bocadinho daí esta. E as caixinhas com a tampa Sim, também. Depois começa ou seja, a ficar uma peças linguagem. que de repente permitam esse acrescentar do material. Qual é que é a peça que tu achas que as pessoas se identificam imediatamente contigo? Eu acho que hoje em dia são mais os jarros, Sim. que tenham as pegas, ou seja, são mais os jarros. Ficou a imagem de marca? Acho que ficou. Acho que há uns anos atrás era mais a questão dos bules, que agora passou para os jarros. E quem sabe um dia será outra coisa. Recentemente foste capa da Ativa. Sim. O que é que representou para a Ana, artista, estar nessa capa, que era toda uma revista ou todo esse artigo sobre arte? Foi assim o consagrar destes anos todos de carreira? Sim, talvez também tenha sentido um bocadinho isso, dar essa visibilidade à Ana artista, digamos assim. À marca Ana Westerlund. Foi um convite que também já tinha surgido há mais tempo, depois da morte do Pedro, e eu não fui um bocadinho adiando, porque não me sentia preparada, até que de repente, sem se calhar grande consciência disso, aconteceu num momento e com um tema e sim, com um grande respeito por parte da Ativa, no momento certo, de alguma forma, em que me sinto mais serena e mais de um caminho feito até aqui, e acabou por ser quase um celebrar. Mimo, sim, um mimo a mim mesma, sim, celebrar a Ana artista. Sim, ou a Ana no seu todo, de alguma forma. E por isso foi especial para mim, sem ter, acho que não tive tanta consciência disso. Só depois, se calhar. Só depois. Sim. Acho que depois, quando vi, de alguma forma percebi esse impacto que teve para mim. Sim, lindo morrer com o trabalho todo atrás, estava mesmo espetacular. Foi giro, foi giro. Ana, uma pessoa que quer iniciar um projeto próprio e que tem os seus medos e as suas dúvidas, como todos nós vamos tendo ao longo do tempo, que conselho deixarias? A Ana, se calhar, de há muitos anos atrás. Para avançarem sem medos. Acho que hoje em dia há muitas ferramentas que facilitam, no melhor dos sentidos, o construir a própria linguagem, etc. Também acho que há muitas ferramentas que desajudam, que eu se calhar sou um bocadinho... agora se calhar vou revelar assim uma faceta pouco simpática minha. Mas pronto, todos temos. Todos temos. Por isso, um dos conselhos que eu diria, que pode parecer aqui um bocadinho, é terem uma grande preocupação em terem uma linguagem própria. Certo. Porque com os Pinterest todos da vida, acho que é muito fácil colar-nos ao trabalho de outras pessoas. Ou recolher imagens de coisas que gostamos e depois vamos fazer nós como se isso fosse criarmos uma marca. Certo. E não, quer dizer, não estou a dizer que não seja, mas na minha opinião, e tendo em conta que foi isso que me perguntaste, que conselhos é que eu daria? Claro. Diria que hoje em dia essa deveria ser uma das principais preocupações de quem quer começar uma marca. Tentar descobrir a sua própria linguagem. É desafiante, mas é possível, e acho que o descobrir a própria linguagem não é descobrir uma coisa completamente nova que ninguém fez. Não, mas é um elemento mas, calhar, de identidade que... Sim, que diferencie, porque ser bom na pesquisa e saber juntar coisas bonitas não é o mesmo que criar uma própria linguagem, e acho que isso é o que deve ser assim o motor de criarmos uma coisa própria. Espetacular.
Surgiram imensos projetos de clientes a Vank Properties que te desafiou a fazer várias peças de decoração. Sim. Um projeto giríssimo. Muito giro. Joaquim Chaves, a Olivia, que vai abrir brevemente. Estes projetos todos de clientes, uns mais personalizados que outros, qual é a parte mais divertida e que tu mais gostas nessa personalização? Desses trabalhos? O momento ali da adrenalina é passarem-me um bocadinho o briefing daquilo que é para fazer. Por isso, para mim, é quase como o compor, o mood board, as peças, o pensar o projeto é o que me dá mais gozo. Depois, claro que consegui concretizar aquilo que pensei e desenhei, convém que bata certo. Mas é desafiante também e é parte também, dar corpo às ideias também me dá imenso gozo. Mas confesso que o momento assim de pico de adrenalina é ainda... É o imaginar tudo, o criar tudo. Porque há um lado, e isto não acontece de todo, sempre, que quando desenho as peças finais é como se já as visse materializadas. E por isso é que se calhar quando é a fase de as materializar é menos um bocadinho. Mas não te surpreendes às vezes com a peça final? Completamente, por isso é que eu estou a dizer, nem sempre acontece esta coisa assim. Então... Às vezes acontece o que tu estavas a dizer, isso na minha cabeça estava ou no processo diferente. Acontecem erros que nos levam para outra coisa. E isso, claro que é por isso o processo. Mas aqui, se calhar, como estavas a pegar em clientes e projetos... Era essa a pergunta, claramente. Sim, o que é que dava mais gozo? Aí é muito esse... Agora, quando estou eu sozinha a trabalhar em desafios que coloquei a mim mesma, aí sem dúvida que é o processo. Ou seja, e há coisas em que eu nem penso tanto, nem desenho tanto, e deixo-me levar pelo processo, porque é no processo que vou descobrir e que vou fazendo, ou seja, não há tanto um pensar antes daquilo que... Agora em projetos como os que dizias, eu tenho que apresentar uma ideia, não é? Por isso é essa parte da concepção da ideia que me dá mais gozo. Tudo dá gozo, mas sim, se tiver que escolher um momento... É o arranque. Sim. E depois como é que é ver as peças nos sítios? Eu lembro-me da Gracinha Viterbo que estava a fazer um projeto de uma casa na Toscana e que de repente estavam lá peças tuas e pensei, deve ser uma coisa incrível. Não, Toscana é assim um sonho idílico sempre, não é? E então... Não, mas é espetacular porque as peças no ateliê não deixam de estar num ambiente um bocado desarrumado, sujo e então as peças estão fora de contexto, não é? Certo. Por isso... No fim, depois... elas ganham outra vida quando vão para os espaços para que foram pensadas, ganham outra vida. E às vezes... E até cada cliente pode dar uma outra vida, claro. Vidas diferentes são mesmo... E acho que é quando me acontece às vezes tipo, eu até acho que faço coisas giras de vez em quando. Assim de me surpreender a mim mesma e pensar, que giro. Podes continuar a surpreender, que é mesmo fica tudo maravilhoso. Não, mas é giro ter essa experiência, eu própria ter essa experiência de isso é a tua criança, claramente, não é? Que fica, que engraçado. Então, e agora a última pergunta. Para onde é que nos levam os sapatos da Anna Westerlund Ceramics? Quais é que são assim os próximos projetos, se puderes revelar, que estão acho que estou muito na calha? Na verdade, acho que estou assim numa fase muito, não é introspectiva, mas muito comigo mesma. E de muita liberdade comigo mesma. Que bom. Acho que por tudo o que eu passei me fez sentir a necessidade de me sentir mais livre nesse sentido, de percebermos que as coisas são podem mudar drasticamente e podem acabar de um dia para o outro. E isso fez-me tipo, Ana, a vida é mesmo para aproveitar. E a liberdade que digo vem daí, desse sentimento de aproveitar o agora ao máximo. E se é para aproveitar agora, é para permitir não adiar, exatamente, e não adiar as coisas que tenho vontade de fazer. Por isso estou assim numa fase, calhar um bocadinho, não lhe queria chamar egoísta, mas estava a pensar assim um bocadinho fechada nas minhas ideias. Claro. E por isso, e tens com uma muita equipa vontade de continuar a dar resposta aos projetos, portanto é mais que válido poder sim. Mas respeitar essa liberdade criativa, não é?
Mas se calhar quando digo isto, um bocadinho focada na minha loja, queremos fazer melhorias em termos de espaço de ateliê, para podermos abrir o ateliê ao público, porque temos muitas pessoas a perguntar. Ou seja, um bocadinho focada no ateliê, na equipa e na loja. É por isso que eu digo, estamos assim um bocadinho a olhar para dentro. Para dentro da marca. Para podermos depois, se calhar, mostrar coisas novas e diferentes e tentarmos surpreender as pessoas. Espero que sim. Claro que sim. Ana, muito obrigada. Do fundo do coração, adorei conhecer os bastidores de uma marca que me inspira muito e que eu sou, já disse várias vezes, fã. Igualmente também. E muito obrigada por esta partilha. Tenho a certeza que vai inspirar muitas pessoas que queiram começar novos projetos ou nos que já trabalham atualmente. Muito obrigada. Obrigada eu. Foi um prazer.